de que maneira, confrontado, meu Deus, eu não sei, Senhor. Mas eu sei que Tu tens uma palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que vai surgir de efeito ao nosso ser, Pai. Abençoa a Tua filha, que não abrir e fechar os seus lábios. Tu venha, meu Deus, o Espírito Santo, usar a vida dela nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que as palavras que venham ser direcionadas, venham ser palavras, glória a Deus e aleluia, que possa, meu Deus, em nome de Jesus, fazer a gente refletir, Senhor. Porque a Tua palavra, meu Deus, ela é verdade, ela é instrução, ela é reflexão, ela é cura, meu Deus, ela é libertação. A Tua palavra é transformação, a Tua palavra é tudo, Senhor. Então abençoa a Tua filha, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estou de férias, e aí quando eu vi, eu disse, menino, por que o Jonilson me colocou para pregar? Jonilson, eu estou de férias. Eu cheguei aqui e eu disse, Jonilson, por que tu colocaste eu para pregar? Ele foi o Espírito Santo. Que é isso, mano? Estou de férias do trabalho, né? Mas do Senhor a gente não tira férias, né? O Senhor, quando Ele nos chama, a gente só tem que dizer sim, Senhor, né? E eu lá em casa, eu disse assim, Diogo, eu não vou não. Eu vou dizer para o Jonilson que eu não quero não. Vou dizer para o Jonilson que eu não vou não. Porque eu não sei nem se eu estou bem. Aí o Diogo disse assim, tu tá bem? Eu disse, eu não sei. Ele, como é que tu não sabe? Aí eu disse, eu não sei. Eu recebi isso na segunda-feira. E na segunda-feira eu tive uma crise de enxaqueca tão forte. Foi na segunda, filho? Samuel. Hoje é quinta, foi na terça. Foi na terça que eu recebi, e na terça eu tive uma crise de enxaqueca tão forte que o Diogo ficou tão preocupado que era direto ligando, perguntando se eu não queria ir para o hospital. E eu disse, não, vou não. Mas eu estava dizendo, eu brincando com o Samuel depois, que eu coloquei para fora até o leite materno da infância. Não foi nem um mingau, foi o leite materno. De uma crise de enxaqueca. Mas eu estou aqui, né? E eu estou aqui para falar sobre um homem que todo mundo conhece. Um homem chamado Jó. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Grave isso. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando eu estava sentindo dor de enxaqueca, porque eu tenho crises de enxaqueca muito forte. Eu tomo um remédio, já faz um ano, eu tomo um remédio controlado para enxaqueca. E por teimosia minha, o médico passou, ele me deu a receita, ele me dá receitas de 3 em 3 meses. Então ele me deu várias receitas até eu voltar lá. E eu não comprei o remédio. Porque para mim eu estava bem, até ter outra crise. E aí eu corri, o Samuel correu para comprar. Então, a dor é inevitável. A dor da enxaqueca foi inevitável. Mas o sofrimento era opcional. O sofrimento de eu ter essa enxaqueca era opcional. Era opcional minha. Eu poderia ter evitado esse sofrimento. Não é? A dor ela era inevitável. É enxaqueca. Ela é inevitável. Não vou me estender muito porque a gente tem oração para fazer, mas a gente vai falar sobre Jó. Jó, um homem extraordinário, que a gente sempre diz assim, eu queria ter 1% só do que Jó teve, né? Que era a paciência. Não o sofrimento dele, mas a paciência que ele teve.
A gente sempre diz isso, né? Mas aí quando a gente vai ler Jó, a gente vê que ele sofreu tanto que a gente não queria mais nem ter nem a paciência dele. Porque se fosse nós, quando na primeira coisa que tivesse acontecido, a gente já tinha entregado os pontos. Todos nós sabemos que Jó era um homem temente a Deus. Era um homem reto. Era um homem que poderíamos dizer que ele tinha uma vida certinha. Certinha, que eu posso dizer que era um homem temente a Deus. Não é isso? A gente vai lá vamos abrir o livro de Jó. O primeiro é Jó. Lá no primeiro capítulo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia Deus e se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, um homem reto. Só até aí, Jânio, só o primeiro. Ele era assim um homem lindo aos olhos do Senhor. Ele era um homem íntegro, um homem reto, que temia o Senhor e se desviava do mal. Imagina só. Poucos eram aquelas pessoas naquela época, ou quase ninguém, que era igual a Jó. E hoje? Será que existe? Será que eu ou você é assim como Jó é? Muitas vezes nós não somos, né? Nós não somos íntegros. Muitas vezes a gente tenta, mas a gente não consegue se desviar do mal. A gente não é reto. Mas mesmo assim, Deus nos ama tanto quanto ama Jó. Sabe por quê? Porque lá, vamos pular lá para o 6. No mesmo capítulo, só que o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Só até aí. Imagina só o Senhor, o próprio Deus, falar essas coisas sobre você. Imagina só ele dizendo para Satanás: você conhece a minha filha Manu? Ela pode até cambalear que nem o bambu, mas ela não cai. Você conhece, Satanás, a minha filha Fernanda? Ela já teve altos e baixos, mas todo sábado ela está lá, dobrando o joelho para me adorar. Você conhece a minha filha Márcia? É a única coluna daquela casa. Você conhece, Satanás, o meu filho Hermeson, que me adora, que tem uma voz maravilhosa? Não imagina não, porque ele fala sobre você. Porque ele é um pai orgulhoso. E todas as vezes que você faz aquelas coisas que ele ama, como um pai orgulhoso, ele tem o orgulho de dizer sobre você. Porque todo pai que é orgulhoso, ele fala sobre os seus filhos e fala com orgulho. Eu digo isso como uma mãe que sou. Que todas as vezes que os meus filhos faz alguma coisa, eu falo com orgulho. Um dia desses, eu estava com a mão doente e o Samuel fez o frango. E eu disse para todo mundo que o Samuel tinha feito o almoço. Ixi, foi o orgulho da mamãe. Samuel fez o almoço. Fez só o frango, mas eu disse que ele tinha feito era o almoço logo. E eu estava do lado e eu dizendo para ele como era que ele ia fazendo. Mas para mim ele fez foi o almoço.
E sábado, que o Ismael pregou. Ai, Jesus amado. Enquanto eu não vi esse vídeo, a gente não sossegou. E a gente tinha estudado, eu com ele tinha estudado só um versículo. E ele falou mais do que a gente tinha estudado. E ele tinha falado até uma passagem sobre Abraão, sabe? E eu fiquei maravilhada. E eu coloquei até nas redes sociais e eu botei meu pregador. Era um orgulho, sabe, de dizer que o meu filho já estava pregando. Imagina o Senhor quando você faz alguma coisa que agrada a Ele. Como é que Ele fala para Satanás: olha ali a minha serva, o que é que ela está fazendo para mim? Ele fala, não imagina não, porque Ele fala. Então faça mais coisas para o Senhor, para poder Ele falar mais de você. Faça mais coisas ao Senhor, faça o ID. Quanto mais você faz, mais coisas Ele vai falar sobre você. Sabe, porque é assim que o Senhor faz, porque Ele é um Pai orgulhoso, sabe, um Pai amoroso. Só que agora não vamos pular, porque não foi só aí que houve. Veio a parte ruim de Jó. O Senhor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, e Ele conhecia o coração de Jó. Quando Satanás chegou para o Senhor e disse: ah, mas tu cuida bem dele, é por isso que ele é desse jeito. Eu estou falando das minhas palavras, com as minhas palavras. Tira as partes dele, tira os bens dele e a família dele, para tu ver se ele ainda vai te adorar. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá para o versículo 11, no mesmo capítulo, só que sendo o versículo 11, diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O Senhor, Ele conhecia o coração de Jó, Ele sabia muito bem quem ele era. E aí começou a dor e o sofrimento de Jó. E não foi só uma, nem duas, nem três. Ele não conseguia nem respirar. A gente vai pular agora lá para o 14. Veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E o 15: e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e qual caiu sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Pronto, foi tudo embora, acabou-se. Ele não deu tempo nem dele respirar. Quando ele estava querendo chorar, chegou outro. Quando ele estava querendo respirar, chegou outro. E aí ele disse, enfim. Como diz a gente, foram-se os anéis, ficaram-se os dedos. Somos novos, essas são as minhas palavras, tá? Somos novos,
Vamos sacudir a poeira. Vamos fazer novos meninos. Vamos batalhar. Temos saúde. Vamos seguir em frente. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está escrito na Bíblia. Lá no capítulo 21. Se Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos sacudir a poeira e vamos dar a volta por cima. E é isso aí. Vamos chorar e vamos seguir em frente. Não temos mais nada o que fazer. Só que o bendito, ou o maldito, né? Bendito não, o maldito do inimigo não estava satisfeito. Mais uma vez ele foi lá ter com o Senhor. E o Senhor disse: mesmo que tudo isso aconteceu, tu viste meu servo? Ele não me abandonou. E mais uma vez eu te digo, mesmo que as lutas venham para te ferir, quando tu não deixa o Senhor, quando tu não abandona, quando tu tá sempre na igreja, tu tá sendo orando, o inimigo ele vai querer te derrotar. Ele vai querer te oprimir, porque ele não está satisfeito. Porque ele vai te dizer: como é que pode? Eu feri ela, eu deixei ela no chão e ela ainda está lá adorando. Ele vai de alguma forma querer te oprimir. Ele vai querer te atacar ainda mais. E foi isso que aconteceu com Jó. Com as minhas palavras, ele foi lá novamente ao Senhor. Vamos lá para o capítulo 2. Lá para o 4, agora, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema a ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. E aí começa todo o sofrimento de Jó. Porque ele perdeu a família, ele perdeu os bens e agora ele perdeu a saúde. Jó já não tinha mais nem saúde. E começou todo o sofrimento dele. E para resumir, basicamente, Jó passa todos os capítulos se perguntando o porquê que estava acontecendo isso com ele. Porque a gente viu no primeiro capítulo que ele era um homem íntegro e reto perante ao Senhor. Então ele não entendia por que daquele sofrimento. Então ele vai lá ter com os amigos que, vou te dizer, que amigos. Depois a gente vê que os amigos dele era só misericórdia. Que ele não entendia por que dele sofrer tanto. O que estava acontecendo com ele, para ele estar sofrendo tanto daquele jeito, ele não entendia. O porquê disso estava acontecendo com ele. E muitas vezes a gente coloca o Senhor também na parede e diz: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito no que está acontecendo. Porque a gente não acredita no que pode acontecer. Pode acontecer com o outro, mas com a gente não acredita. O sofrimento do outro pode acontecer, mas com a gente não, jamais. E sabe aqueles dias que quando vem tudo de uma vez e você não acredita? Como é que pode? Vem tudo de uma vez? Aconteceu um tempo lá em casa, foi logo quando o Diogo se desempregou, assim, entre aspas, né? Foi demitido lá do trabalho dele. A máquina de lavar quebrou,
o micro-ondas pifou e o teto do banheiro caiu. Eu disse, misericórdia, tudo de uma vez, nós estamos bem. Mas aí a gente não se deixou abalar. Vamos ver aqui, sortear e ver qual dos três a gente vai fazer primeiro. E aí a gente comprou a máquina que era mais necessitada. A máquina chegou, mas não funcionou. Misericórdia. Foi misericórdia. Foi mais 15 dias para essa máquina, uma nova máquina chegar. Mas mesmo assim a gente não se deixou abalar. Porque é isso que o inimigo quer. Que a gente se abale, que a gente encoste o Senhor na parede e diga, bora, resolva logo o meu problema. Eu não quero saber do problema de A e B, eu quero saber é do meu. Não é isso? E Jó, ele não entendia o que é que estava acontecendo com ele. Muitas das vezes a gente não entende o que é que está acontecendo. E a gente também não quer parar para orar, não quer parar para interceder. A gente só quer saber o porquê. O porquê do que isso está acontecendo. Jó, primeiramente, quando ele perdeu os bens, ele disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois que ele começou a perder a sua saúde, ele não disse mais isso. Mas por quê? Primeiramente ele disse, e agora ele não disse mais? Começou a perder as forças, ele começou a perder a sua fé. Ele não perdeu a fé no Senhor, ele perdeu a fé em si mesmo, perante ao Senhor. Muitas vezes é isso que acontece. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente começa a deixar de vir para os cultos, porque acha que as nossas guerras são maiores do que a guerra do nosso irmão que está do lado. A gente acha que a nossa guerra, ela é bem maior do que a guerra do nosso vizinho. A gente nem sabe o que é que o nosso vizinho está passando. A gente nem sabe o que é que o nosso irmão do lado, que está louvando, que está dançando, que está rindo, que está para cima, para baixo. A gente acha que ele está bem. E muitas vezes ele está pior do que a gente. A gente olha e diz assim, eita, essa irmã aí deve estar num milagre bem grande. Tá não, irmão. Muitas vezes ela está no estreito, num deserto, pior do que nós. Mas sabe por que ela não demonstra? Porque ela ora, porque o joelho dela está no chão e porque ela tem fé que o Senhor vai fazer o melhor. Sabe o que é isso? É fé. Fé no Senhor. Vou abrir um parêntese e dizer para vocês. Sabe por quê que a mulher de Jó não morreu? Porque quando o Senhor, quando ele casou, é uma só carne, um só corpo. Então ela não morreu. Mas sabe por quê que ela disse, amaldiçoa esse Deus e morre? Porque ela estava sofrendo igual a ele. Então ela queria acabar com o sofrimento dela. Não era só com o dele. Porque quando os filhos dele morreram, foram os filhos dela que também morreram. Quando os bens dele foram embora, foram os bens dela também que foram. Quando ele estava lá sofrendo, ela também estava sofrendo. Estava acabando a saúde dele, mas era ela que estava cuidando dele. Então ela também estava sofrendo. Ela não estava aguentando mais também. Só que ele disse, tu és louca, mulher, tu não sabe o que diz. Mas voltando aqui para Jó. Deus sabe do futuro e do presente, do passado. Mas ele permitiu, porque ele conhecia o coração de Jó. E ele queria saber até onde ia. Ele conhece o seu coração.
Ele conhece o meu coração. Como eu disse para você, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Por mais que essa pergunta pareça ser doida, a gente faz muito ela. Diversas vezes a gente coloca Deus contra a parede e fala: Deus, por que eu estou sofrendo tudo isso? Eu mereço, Senhor, sofrer tudo isso? Será? Mas entenda, Jó, ele para de sofrer. Ixi, Jó para de sofrer? Para. Mas Jó, ele não para de sofrer porque ele entendeu o motivo da sua dor. Ele para de sofrer porque ele teve um encontro com Deus. E sabe onde foi? Lá no capítulo 38, Jonilson. Só o primeiro capítulo. Foi lá onde ele teve um encontro com o Senhor. Depois de tudo isso, de todo o sofrimento, de toda a amargura, de tudo que ele sofreu, depois disso o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Quando Jó se encontra com Deus, ele para de querer fazer perguntas para Deus e começa a falar: que seja feita a tua vontade. Está lá no 42, Jonilson. Nós precisamos fazer isso, mas muitas vezes a gente não quer. A gente tem medo de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a gente quer que a nossa vontade reine. Mas no 42, depois que Jó se encontrou com o Senhor e que ele entendeu, aí ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Pois isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele disse: que seja feita a tua vontade. A presença de Deus faz parar Jó querer entender tudo e confiar em Deus. O sofrimento de Jó faz ele desenvolver uma fé que excede o sentimento. Ele entendeu, começou a entender que a dor dele poderia mudar todo o cenário dele. E mudou. Depois que ele entrou na presença do Senhor. A gente precisa entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu entrego as minhas guerras, eu entrego o meu deserto, eu entrego tudo ao Senhor. Senhor, faz conforme a tua vontade. Se faz como ele disse lá na primeira vez: tu me deu, tu tomas, bendito seja o teu nome. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer colocar o Senhor contra a parede e diz: olha, a minha vontade é essa e eu quero fazer desse jeito. A dor não é o fim. É o que o nosso Deus, ele é bem melhor, bem maior. A gente vence também aceitando que algumas dores são inevitáveis para que você viva grandes propósitos. Algumas pessoas, deixa eu dar um exemplo sobre isso. Algumas pessoas começam a fazer exercício e no outro dia está todo dolorido. Isso é inevitável para que o corpo comece a crescer, comece a se desenvolver, comece a ficar mais forte. Assim é essa dor.
ela é inevitável. Quando o Samuel fez a cirurgia da perna, ele fez a cirurgia para alongar a tíbia, alongar a perna. Eram quase 5 centímetros a diferença da perna dele de uma para outra. Aí o médico cortou a perna, cortou aqui a perna, ficou um espaço e colocou um ferro. E aí toda a vida, quando crescia esse osso, esse ferro ele afrouxava. E aí para acochar tinha uma chave e tinha que acochar. E era uma dor que só ele sabe. Eu não conseguia acochar. O Diogo que acochava, porque era uma dor, para mim eu acho que era insuportável, mas ele suportava essa dor. Então, ele tinha que ter essa dor para poder essa perna crescer, e cresceu. Ele tinha que suportar essa dor. Assim somos nós. Tem dores que têm que ser suportáveis para o nosso crescimento. Entenda que crescer dói, mas fugir dessa dor só vai te fazer sofrer. Mas tem gente aí fora que não quer essa dor, que foge dessa dor, que foge disso. Vou dar um exemplo disso, é o carnaval. Tem muita gente que prefere curtir o carnaval porque tem dores que eles não querem. E aí vão para pular 4 dias, vão viver coisas que eles acham que vão trazer alegria, mas são alegrias passageiras. Porque quando eles voltarem, as suas realidades, elas vão estar lá. Não se engane, todo prazer sem propósito é uma pressão que vai te transformar em um escravo. O melhor jeito não é fugindo da dor, mas é enfrentando ela e entender que a glória só vem depois dos sacrifícios. Se não existisse a dor, o Senhor ele não tinha ido para o Calvário. Ele precisava passar. Porque senão a gente não tinha salvação. Saiba que a dor que você está sentindo vai passar. Mas o propósito de Deus para a sua vida, essa sim, nunca vai acabar, porque ela é eterna. Glória a Deus. E com isso, eu agradeço a oportunidade. Que palavra, viu? Louvado seja o Senhor. Jó é um livro